Glória a Deus, vamos ficar de pé. Nós vamos aprender uma música nova hoje, uma música animada. Eu quero que você pule, quero que você cante, grite, dance. Amém? Vamos dizer que só pela graça de Deus nós somos salvos. Isso é pela tua graça, Jesus. Amém. Aleluia, vamos dizer. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Vamos ver como explicar. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? Como raiar de um novo dia. Vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Vamos dizer, não é pelo que vi, aleluia. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça, se ela é tudo que eu preciso e não merecemos, aleluia. Como raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti, Jesus. Certamente a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Vamos dizer com toda alegria. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável, o nome disso é graça, só pela tua. O nome disso é graça, o nome disso é graça, só pela tua. Mais uma vez o nome disso é graça, só pela tua graça, Jesus. Aleluia, dê uma salva de palmas, adore o nome dele, porque pela tua graça nós somos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui para te dizer que nós te louvaremos em todas as situações, em todas as estações, em todos os momentos. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo digno, Jesus, de toda adoração. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
apenas servo, teu amigo me tornei. Obrigado, Jesus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Essa é a nossa adoração, Jesus. Tu és a essência de tudo. Tu és a essência de quem nós somos. Tudo vem de Ti, Jesus. Tudo vem de Ti, Jesus. Tu és a essência. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra alegrar Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra alegrar Teu coração. Se derrame, vamos dizer mais. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Levante suas mãos, vamos dizer: estou voltando. És Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Só Tu és a minha essência. Por isso nós Te adoramos, Jesus, porque tudo vem de Ti, porque Tu és a essência, o ar que eu respiro, o pão de cada dia, tudo vem de Ti. Aleluia! Tu és o nosso Rei, vamos dizer, Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, diga. Rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno, mesmo eu sendo pobre e fraco, aleluia. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Vamos dizer: mais que uma canção, mais que uma canção eu Te darei. Oh, não é mais profundo, mais profundo. Nós sabemos o que Tu queres, nós que sabemos, Tu queres nosso coração, Jesus. Aleluia! Estou voltando. A essência da adoração.
te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Diga isso pra Ele, pra te adorar, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Vivemos pra te adorar, Jesus. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aleluia. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Será que você pode dizer isso com mais força? Vamos lá, mais intensidade. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Com força vamos cantar pra Ele. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Jesus, Tu és a nossa essência. Por isso que nós dizemos, Jesus, que nós vivemos pra Te adorar. Foi para isso que nós nascemos. É para isso que nós vivemos. Foi para isso que nós fomos perdoados naquela cruz. Porque Tu és Rei, e todo Rei merece ser adorado. E é por causa disso que nós estamos aqui hoje, para Te adorar, Jesus, para Te adorar. Jesus, que suba-te a nossa adoração. Vamos dizer: dia e noite suba-te a nossa adoração. Dia e noite, dia e noite, suba-te. Dia e noite, suba-te. Vamos dizer mais uma vez: dia e noite, dia e noite. Nós somos sacrifício, Deus. Nós somos dia e noite, suba-te. Todos os dias, dia e noite, dia e noite, suba-te nossa adoração. Dia e noite, suba-te. Vamos dizer: Tu és digno, Tu és digno de tudo. Diga isso a Ele: digno, digno, digno. Tu és digno. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Oh, Jesus, deixa Jesus Tu és te ouvir. digno, Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és santo, Jesus. O Senhor é o nosso dono. Tu és digno. Deixa o Senhor te ouvir.
Adore, adore, adore ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Pois tudo vem Do Senhor, não temos nada, Jesus. e tudo é para ti. É do Senhor. Tu É do Senhor. Tu és santo, tu és lindo, Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Que bom, glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes hoje à tarde, que nós estamos fechando uma série de mensagens. Nós começamos essas mensagens em janeiro. Hoje é a 5ª mensagem, intitulada Alicerces Inabaláveis. Então a gente está fechando hoje essa mensagem, tá beleza? Obrigado, viu? Estamos fechando hoje, estamos muito animados com isso em nome de Jesus. E nós começamos a falar, só para quem não veio desde o primeiro domingo, nós falamos sobre alicerces inabaláveis, primeiro, espirituais. Outros, a gente falou sobre alicerces na família, não é isso? Terceiro, alicerces nas finanças. Quarto, foi domingo passado, começamos a falar sobre alicerces inabaláveis nas emoções. E hoje, o quinto, também nas emoções, para a gente poder fechar o nosso assunto da semana passada. Mas eu quero só fazer uma reprise com você. Nós falamos domingo passado que normalmente, veja comigo no slide aí por favor, todo quadro de desordem psicoemocional possui um caráter multifatorial. Geralmente quando a pessoa está passando algumas dificuldades no campo das emoções, nunca é somente talvez um fator, às vezes são vários fatores que contribuem para que essa desordem aconteça. Falamos também domingo passado que 80% das enfermidades, como por exemplo problemas digestivos, úlceras, dores de cabeça, alergias, são de caráter psicossomáticos. Falamos também domingo passado que em linhas gerais, por exemplo, as rejeições e abusos, eles são os protagonistas das desordens psicossomáticas. Não vamos ter como entrar muito agora, porque o nosso tempo é limitado, mas a gente só vai fazer um reprise de maneira muito rápida. Mas o X da questão, queridos, não é o que aconteceu comigo. Diga assim comigo, o X da questão não é o que aconteceu comigo. Obrigado, viu, Andinho? Diga assim, não é o que aconteceu comigo, mas sim o que eu faço com aquilo que acontece comigo. Então nós falamos também domingo que, veja comigo no telão aí, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: tão somente guarda-te o quê? Vamos lá com força, a ti mesmo, e cuida bem da tua própria alma. Falamos domingo que alma é o quê? Alma fala de sentimentos, de emoções, fala de aversões, enfim, fala do nosso ser de uma maneira geral. Falamos também domingo passado sobre algumas enfermidades relacionadas às emoções. Então veja comigo no telão de maneira muito rápida, só uma reprisa. Falamos sobre ansiedade, falamos sobre fadiga crônica, falamos sobre a síndrome do pensamento acelerado, falamos sobre o transtorno do pânico, sobre ataque e transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa, tudo é ansiosa. No campo espiritual, na parte estudantil, na família, tudo que ela faz é ansiosa, ela fica ansiosa. Falamos sobre o síndrome de burnout também, que é aquele cansaço originário de trabalhos forçados, de metas a serem alcançadas, de pressão do patrão, pressão da empresa. Às vezes a pessoa entra no processo de esgotamento mental. Falamos também sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Falamos um pouquinho também sobre fobias. A gente falou que tem mais de 100 tipos de fobias. E aí são de fobias diversas: fobias de avião, fobias de estar em locais fechados, fobias de dirigir, fobias de tantas outras coisas. E também elencamos por último, domingo passado, que existem doenças autoimunes, aquelas que o próprio sistema imunológico ataca o próprio corpo. Tudo isso são o quê? São fatores das emoções mal geridas, mal trabalhadas. Nós falamos também domingo que nós não devemos nunca olhar para pessoas que estão passando por adversidades no campo das emoções com olhar de julgamento, com olhar de apontar o dedo. Muitas pessoas estão passando, na verdade quase todas passam, não é porque as pessoas querem, é que de alguma forma a vida aplicou a essa pessoa situações outroras difíceis, e que às vezes é um processo para a pessoa poder ter força para poder vencer isso aí. Então a gente tem que olhar sempre com muito amor. Nós estamos pregando sobre isso esses 2 domingos, não é com uma pessoa específica, nós estamos falando para a igreja de modo geral, porque nós estamos também até crendo que isso não é uma mensagem curativa, é uma mensagem preventiva. Você fala assim, talvez eu estava enveredando para isso aí. Você pode orar, você pode buscar Deus, você
pode buscar auxílio da ciência, como a psiquiatria, a psicologia, para que você possa ser ajudado. Então esse é o nosso objetivo. Mas deixa eu falar um pouquinho com você hoje sobre ansiedade a partir de agora. Olha só, veja comigo no telão um dado triste no que diz respeito ao nosso Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que nós somos, no Brasil, tem cerca de 18,6 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. E o X da questão é que, infelizmente, nós somos hoje, segundo a OMS, o top número 1, o país que tem mais pessoas ansiosas no mundo. Diga assim comigo: eu não sou ansioso. Nós falamos domingo passado que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículos 24 em diante: não andeis ansiosos por coisa alguma. Depois, quando Paulo vai para Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a ansiedade, gente, ainda de ser uma doença psicológica, é também uma quebra de princípio bíblico. Mas o ódio eu não quero ser. Mas a gente vai ver algumas ferramentas hoje que podem te ajudar nesse processo de você vencer. Vamos falar um pouquinho hoje, no final da mensagem, sobre depressão. E eu quero começar falando com você agora sobre alguns personagens bíblicos que flutuaram nas suas emoções, tá? A partir de agora eu estou ancorado, eu estou nos ombros intelectual do pastor Santos. O pastor Santos é o pastor nosso lá de Fortaleza, psicólogo bem experiente. Ele é pastor em Fortaleza, nossa igreja, e também atua na parte de atendimento a pacientes. Então eu aprendi muita coisa que eu vou falar aqui agora com ele. Então a visão nossa aqui não... Por que a gente falou flutuações? Porque nos tempos desses homens de Deus aqui no Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento, não se tinha possivelmente de maneira muito clara a profissão do psicólogo, do psiquiatra. Então a gente olha para trás e consegue enxergar mais ou menos os cenários que esses homens estavam inseridos de maneira muito profunda. Eu quero começar falando com você hoje sobre Elias. Diga assim comigo: Elias. Gente, alguém já vai falar sobre esse homem de Deus aqui? Interessante que ele representa os profetas do Velho Testamento. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Talvez os dois esteios do campo profético do Velho Testamento. Mas veja comigo no telão, por favor. Vamos estar vendo agora 1 Reis, capítulo 18. Vamos estar lendo do 36 ao 38. Olha só. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste retroceder o coração deles. Diga assim comigo: então caiu fogo do Senhor. Deixa eu continuar aqui. E consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rei. Deixa eu só voltar um pouquinho para você o contexto. No Velho Testamento tinha muito discrepância. De um lado, o Deus de Israel, e do outro lado, inúmeros deuses. Então tinha uma equipe chamada os profetas de Baal, profetas desse Deus falso. E a Bíblia relata aqui no contexto que eram cerca de 450. Gente, o triste que acontece é que Jezabel, que era a esposa de Acabe, a primeira dama daquele tempo, onde o centro era Samaria, ela financiava, não Elias, financiava quem? Os profetas de Baal. Então dava toda a assistência financeira para eles, sustentava suas famílias. Então tinha o patrocínio do governo financiando o quê? O campo de Baal. E Elias chega e se revolta com a situação e fala o seguinte: olha, vamos juntar todo mundo e eu quero propor para vocês um desafio. Qual é o desafio? Nós vamos preparar um bezerro, vamos levantar um altar e vocês começam. O Deus que responder com fogo, esse altar é o Deus verdadeiro. Todo mundo, ótima ideia. E você vai ver os versículos anteriores que a gente leu agora, eles fazem toda aquela preparação. E aí, irmãos, eles passam horas e horas e começam a cultuar Baal. Baal nos responde. E Baal responde sim ou não? Não. Então eles começam a se cortar, sangue, mostrar vida. Baal responde. E até que chega um momento que eles falam o seguinte: olha, já deu tempo, já passou a vez, joga a bola para o lado de cá.
Passou a bola. A Bíblia diz que ele restaura de novo, ele levanta o altar. Gente, era para responder com o quê? Com fogo. O que Elias faz? Ele fala o seguinte: olha, agora eu quero que vocês coloquem água. Estão me entendendo aqui? Se fosse gasolina, álcool era mais fácil, sim ou não? De água. O antídoto do fogo, que apaga fogo. Então ele começa a encher, manda encher de água as valetas e tudo. E ele faz essa oração que a gente leu aqui agora: Deus, que esse povo reconheça que somente o Senhor é Deus. O que acontece? A Bíblia relata que Deus respondeu com fogo, queimou tudo, lambeu a água, tudo pegou fogo. Mas a gente não lê, mas o que acontece? Diante daquilo ali, ficou muito claro para Israel que só tinha, diga assim comigo, um Deus. Diga assim: eu sou servo de um só Deus. Diga assim: eu sou monoteísta. O que é monoteísta? Deus. A gente só serve um Deus. E o que acontece? Mas a Bíblia diz que de maneira muito rápida Elias pega e não deixa escapar os 450 profetas. A Bíblia diz que ele mata a fio da espada. Esse mata pode ser ele sozinho, ou ele pode ter capitaneado esse assassinato, essa morte desses profetas, juntamente com outros profetas de Deus. E o que acontece? Veja comigo então, gente, isso foi algo surreal, sim ou não? É como se fosse um enfrentasse 450. Um homem era audacioso, era cheio de fé, era cheio de coragem. Mas o que acontece? Veja comigo agora no telão, 1 Reis 19, de 1 a 5, olha o que acontece. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram, diga-se comigo, todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse: faça-me os deuses como lhe aprouve essa manhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. O cara cheio da unção mata, destrói toda a equipe de Baal. E agora chegou uma mulher e falou o seguinte: olha, eu vou te matar amanhã, essa hora, 4h45 da tarde, amanhã tu estás morto, tem 24 horas de vida. Veja comigo no telão aí, diga assim: temendo. Pois Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba. Só para você entender, Samaria para Berseba, 200 quilômetros, é estrada, hein gente, daqui para Natal, perna para que te quero. Então, vamos continuar aqui. E ele deixou o moço dele, o servo dele, em Judá, em Berseba. Ele mesmo, continua aqui, porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, diz: basta, toma, Senhor, agora a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo do Senhor o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Queridos, olha só, segundo o pastor Santos, é só uma ideia, só pintando um quadro. Ele só faz uma leitura de uma possibilidade de que é muito claro que Elias teve quase que fosse alguns sintomas de depressão. Primeiro, ele teve desesperança profunda. A Bíblia diz que ele temeu, ele se levantou para salvar a sua vida, ele ficou perturbado. Ele teve, por exemplo, segundo o pastor Santos, falta de perspectiva de futuro. Olhava para frente: o que vai ser de mim? Ele chegou a falar, o texto não fala aqui, mas a gente vê em outros textos: Deus, eu estou sozinho. Deixa eu falar o seguinte: não, cara, tem 7.000 que não curvou o joelho. Não estou só. Ele não conseguia enxergar um futuro promissor. Ele teve, segundo o pastor Santos, uma ideação suicida. Ele pede a morte. Quando ele fala para mim, olha, quando ele fala no texto: basta, não quero viver, tira a minha vida, estou cansado, basta, não aguento mais. E são sintomas possíveis de alguém que estava enveredando uma depressão, se fosse estudado nos campos de hoje. Agora, irmãos, olha só, mas a Bíblia também fala que ele chegou e ele deitou e dormiu. E aqui, para quem está vencendo nessa área das emoções, de uma saúde mental, o sono, ele é ambíguo. Por quê? Se o sujeito às vezes não dorme,
é uma discrepância funcional. Então, se o sujeito também passa o dia todo dormindo e à noite não quer acordar, dorme, acorda e dorme, e fraco, não quer mais ficar também ativo, também é sintoma de quê? Do enveredamento, de um distúrbio mental, por exemplo. Então, quando a gente olha para esse caso aqui de Elias, a gente consegue enxergar possibilidades de que ele estava entrando num caminho muito complicado no que diz respeito às emoções. Elias, ele foge, ele tem medo, ele desbasta. Tudo isso são sintomas de alguém que está nesse processo lutando. Mas observe, ele esqueceu, a doença levou ele a esquecer de todos os feitos de outrora. O maior profeta, o cara tinha escola de profeta, Gilgal, em Jericó, em Betel, um homem usado por Deus. Uma mulher chega e fala o seguinte: eu vou te matar. Cadê o homem? Sumiu o homem. Porque nós estamos sujeitos a situações como essas. O segundo exemplo que eu quero falar com você também de possibilidades de desarmonia mental é Davi. Mas só para você entender um pouquinho, Davi, ele escreveu cerca de 73 salmos. Diga assim comigo, 73. Os salmos tem quantos capítulos no livro de Salmos? 150. Mas alguns salmos, eles são, a gente não consegue identificar a autoria. Outros foi escrito por Salomão, outros por Moisés, filhos de Corá, os Ezraítas, Asaf, enfim. Mas Davi escreveu 73, mais do que a metade dos salmos ele escreveu. Mas eu acho interessante que Davi, quando a gente começa a ler alguns salmos que a gente não tem tempo para poder falar sobre eles aqui agora, nós conseguimos entender ele com sintomas de pânico, sintomas de transtorno de ansiedade, sintomas de depressão. Ele fala que estava muito magro, ele fala que a boca dele estava seca, ele fala de angústias, ele fala de coração acelerado, sintomas de alguém que passou por depressão na sua vida. Mas é muito claro, segundo o pastor Santos, que ele passou claramente pela síndrome de estresse pós-traumático. Quando alguém vai, por exemplo, para guerras, ele é um guerrilheiro, ele é um grande soldado. Você pode observar alguns documentários americanos, quando os Estados Unidos trazem aqueles soldados para casa. Às vezes os caras vêm mutilados, vêm sem uma perna, vêm aleijado das guerras. Aqueles caras passam por um processo de tratamento longínquo. Às vezes nem consegue se recuperar mentalmente, porque é um estresse pós-traumático. Agora, quando a gente observa também Davi, nós conseguimos entender que ele foi um cara que passou por muitas traições, foi traído por pessoas muito próximas a ele, foi perseguido. O rei que ele salvou, que foi Saul, livrou Israel dos filisteus, 40 dias, tem homem aí, vem para cá, ninguém vinha. O rapaz de 17 anos vai e luta, agora é perseguido pelo rei. Que decepção, que trauma. Eu tirei a nação do foguete e agora o cara está me perseguindo. Davi, quando a gente observa a vida dele, ele foi um cara que teve ataques contra a sua família. Ele foi traído pelos seus próprios filhos. Aminon chega: pai, eu estou doente, manda minha irmã fazer uma comida boa para mim, cuidar de mim. Ele manda a irmã. O filho estupra a filha. O outro filho mata esse. Depois Absalão quer tomar o trono. Gente, uma bagunça. Isso leva Davi a expressar algumas situações tristes, a sua alma fica rasgada. Quando eu vejo a história de Davi, eu observo um sofrimento emocional, ansiedade severa, raiva, hipervigilância. Diga assim comigo: hipervigilância. Já viu alguém que foi abusado? O cara foi abusado quando era pequeno, quando ele cresce, ele tem filho, ele fica de olho. Ninguém pega no meu filho, ninguém chega perto, porque ele é hiperprotetor, porque ele tem resquícios do passado, que foi um passado difícil. Vejo Davi com medo, mas eu quero provar para você agora um pouquinho. A gente não vai ter como ler todos os textos de Davi, porque o tempo não permite, mas eu separei um. Veja comigo no telão para a gente poder ver algumas dessas características que Davi passou. Vamos lá, veja no telão comigo esse Salmo capítulo 69, a gente vai estar lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o pescoço. Entenda comigo, nessa passagem, água como dificuldades, problemas, perseguições, angústias. A água nesse contexto é isso aí.
Ele fala o seguinte: eu afundo cada vez mais na lama e não tenho onde me apoiar. Ele fala o seguinte: eu entrei em águas profundas, eu entrei em confusões, eu entrei em problemas e dificuldades de maneira profunda, e as correntes me cobrem, os problemas me cobrem. Ele chega a falar: estou exausto de tanto clamar, exausto, grito, falo, choro, ninguém me ajuda. Ele fala o seguinte: olha, a minha garganta está seca. Lembra que eu falei um pouquinho do sintoma lá em cima? Ele chega a continuar: os meus olhos estão inchados de tanto chorar. À espera de quem? De Deus. Observe, isso aqui, gente, é um salmo de clamor, de angústia. Então Davi foi um homem que passou por dificuldades. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque nós também estamos sujeitos a passar pelas mesmas coisas. A gente não quer passar, mas a gente está sujeito. Por quê? Porque nós estamos num mundo que muitas vezes vai nos levar a essa situação. Ou talvez eu estou na igreja hoje, mas eu vim lá de fora, eu trouxe essa bagagem emocional que precisa ser hoje tirada dos meus ombros. Que está comigo, diga amém, Jesus. Amém. Outro exemplo aqui, agora vamos agora para o Novo Testamento, João Batista. Não vou ter tempo para falar, mas 1 João capítulo 1, versículos 19 a 33. Interroga João Batista: João Batista, você é o Cristo? Você é o Elias que ia vir? Fala o seguinte: eu não sou, não. Aí no versículo 29 de João capítulo 1 fala o seguinte: olha, eis aquele ali, ó, que está passando. Jesus estava passando. Aquele ali é o Filho de Deus, aquele ali que é o Cristo. Ele tinha certeza que Jesus era o Salvador. Só que João é preso. E depois de um ano preso, ele chega na prisão e ele manda um recado para Jesus. Ele chama seu discípulo e fala o seguinte: diga para Jesus, se, diga assim comigo, se, partícula condicional, se realmente esse Jesus é aquele que veio salvar o mundo. Observe, depois de tribulação, preso, angústia, ele começou o quê? A duvidar, começou a ter desesperança. Não tem mais convicção de que Jesus era o Salvador, porque o sofrimento muitas vezes nos leva à desesperança, gente. Sim ou não? Nos leva a um beco sem saída. Mas eu quero falar agora sobre Jesus. Mais uma vez, eu falei no começo, flutuações. Nunca ninguém pode dizer que esses homens estavam com depressão, né? A gente já psicólogo aqui que é a Rosa. Também me consultei com a Rosa essa semana, a gente bateu um papo ontem. Mas são só cenários, são possibilidades que a gente pode entender. Mas Jesus, olha, veja comigo no telão aí, olha o que Jesus passou. Ele diz o seguinte: então lhes disse, isso aqui é Mateus falando sobre Jesus: a minha alma está o quê? Profundamente triste até a morte. Ficar e vigiar comigo. Esse contexto aqui, gente, é Jesus no Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite. Exatamente o local onde se amassava as azeitonas para poder fazer azeite. Então Jesus, ele foi lá no Getsemane, começou a ser amassado, diluído por nós. E ele chega aqui ele levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Orem comigo, os caras dormiam. Ele orava: gente, acordem, orem comigo. Ao ponto de falar o seguinte: olha, eu estou profundamente triste. Olha só, existem tristeza, a gente vai falar daqui a pouquinho também. Existem camadas de tristeza, como também existem camadas de depressão. Existem níveis. Mas olha só, ele fala assim: eu estou profundamente. Gente, em Lucas capítulo 22 e 44, a gente não colocou o telão porque o tempo não dá. Lá fala que Jesus, ele ficou com tanto pavor, que a Bíblia diz que o seu suor era como se fosse o quê? Gotas de sangue. Olha só, o seu suor era gotas de sangue. Gente, a psicologia explica que isso aqui é exatamente o que? Uma forte pressão. Somente alguém submetido a um grande impacto de angústia, de problema, é capaz de sair pelos seus poros sangue. Quer dizer, uma pressão absurda. É uma ansiedade, é um medo, é uma situação catastrófica além do normal. Jesus, ele passou isso por nós. Agora, eu citei 4 exemplos para vocês. Eu quero falar o seguinte: que todos esses homens passaram por isso e venceram. E eu quero declarar sobre você também: se você está passando por alguma situação difícil,
Você já venceu em nome de Jesus. Amém, queridos? Já venceu em nome de Jesus. Agora, como é que a gente vence? Joyce Meyer fala algo interessante, veja no telão. Ele diz o seguinte, olha: enfrentar um problema é a única maneira de ficar do lado vitorioso. Se existe um problema, seja ele financeiro, na série, familiar, espiritual, emocional, nós não podemos cruzar os braços. Nós temos que enfrentar. Como? Se colocar à disposição, reconhecer que precisa de tratamento, buscar ajuda e decidir: eu preciso trilhar um caminho novo. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Agora, eu quero falar com você sobre algumas dicas que a gente pode melhorar. Primeiro, isso aqui, gente, é algo interessante, porque dentro de um tratamento de alguém que está passando por algumas dificuldades no campo da saúde emocional, não é só espiritualidade, não é só também, por exemplo, um tratamento de um profissional, não é só o tratamento medicamentoso. Existem algumas coisas que podem ser desenvolvidas. Primeiro, desenvolva atividades que lhe tragam bem-estar. Então, se você gosta, por exemplo, de caminhar na praia, vai caminhar na praia. Se você gosta de subir a serra, vai subir a serra. Faça coisas que vão lhe dar o quê? Um bem-estar, que vai gerar em você serotonina, um bem-estar. A segunda dica é: você tem que descansar semanalmente. Ou então você tem que fazer coisas prazerosas. Bob Harris falou o seguinte, que pessoas cansadas inclinam-se para problemas, mas pessoas descansadas inclinam-se para respostas. Quando eu estou cansado, eu só consigo ver o que? Problemas. Se eu estou descansado, se eu estou recuperado fisiologicamente, por exemplo, eu vou começar a encontrar respostas para aqueles problemas que eu estou enfrentando. Uma outra dica: nós temos que contemplar mais. A gente tem uma tecnologia chamada celular hoje, MacBooks, computadores, internets. Então a gente está o quê? Até as crianças pequenas, direto em internet. A gente chega num restaurante, na casa de alguém, ninguém pede mais café nem água. O que eles perguntam? Wi-Fi. Então isso é bom? Sim, até certo momento. Mas muitas vezes a gente fica tão bitolado que a gente esquece de apreciar as coisas boas da vida. Interessante, o pastor Santos fala que a gente foi feito num jardim, não dentro de um laboratório de tecnologia. Lá no Éden, possivelmente, Adão olhava para as flores, Eva olhava para as flores, brincava no jardim, brincava com os animais, porque traz uma certa leveza emocional. Agora, a superficialidade, meus irmãos, deixa nossa mente acelerada, enquanto que a profundidade acalma. Então a profundidade fala de quê? De você observar, de contemplar coisas tão simples. Os pássaros. Interessante, Jesus leva a gente, quando fala de ansiedade, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, fala o seguinte: olha, vejam os pássaros, vejam os campos, vejam as flores. Ele leva para quê? Para a natureza, para a gente contemplar aquilo que ele fez. Uma outra ideia para que a gente possa, de alguma forma, melhorar a nossa qualidade de vida, você tem que ter cuidado e dar limites às redes sociais e à internet. Isso aqui é muito sério, por quê, gente? Porque as redes sociais sugam muito a mente da pessoa. E isso aqui é muito forte, porque tempos atrás, acho que foi o Instagram que tirou, sabia-se quantas pessoas tinham curtido, alguma coisa do tipo, e tirou porque pessoas que postavam fotos e queriam que os amigos repostassem, alguma coisa, fizessem isso, as pessoas começaram a se suicidar, porque não tinham reciprocidade dos colegas. Então, olha só, as pessoas viciadas na questão das redes sociais. Então, é muito cuidado com isso aqui, principalmente para quem é adolescente, para quem vai dormir. É importante, minutos antes, desligar o celular, para que você possa ter o quê? Um descanso legal. São umas dicas bem interessantes. Uma outra dica: atividade física e alimentação balanceada. Então, olha só, isso aqui é interessante, porque a gente sabe que nós somos o que? Produto final daquilo que a gente come. E isso tem tudo a ver com o quê? Com o sono legal, com a questão do nosso estereótipo, com a questão de quê? Da nossa fisiologia. E existe também, por exemplo, alguns alimentos ou bebidas que aumentam a melatonina, que é o neurotransmissor do sono. Então, alguns estudiosos falam o seguinte: olha, que comer comidas gordurosas à noite, refrigerantes, alguma coisa do tipo, isso vai impedir você dormir. Então é importante o quê? A questão desse equilíbrio entre alimentação e entre exercício físico.
Agora, Luciano Subirá fala algo interessante, que ele diz o seguinte: nosso corpo é como uma mente e é como um cartão de crédito. A gente usa e um dia a fatura chega. Se eu me cuido hoje da minha saúde, não só física, mas mental, no porvir eu estou sujeito a ter saúde legal. Se hoje eu não cuido, eu posso estar passando no meu cartão de crédito algumas contas que daqui 10, 20 anos eu vou estar pagando por isso aqui. Alguns a gente tem que ter cuidado sobre isso aí. Uma outra dica, diga assim comigo: tempo de qualidade com a família. Então tira tempo com seu filho, com sua esposa, com sua família, com seu cônjuge, com seu namorado. Tira tempo, isso é muito legal, porque isso vai te ajudar muito nesse processo também de bem-estar. Uma outra dica legal também é a vida social. Gente, nós temos que ter bons relacionamentos. Amigos, a gente tem que ser com pessoas que a gente gosta. Tem aqui na igreja, se você quiser, um discipulador, um mentor. É importante ter alguém que você possa conversar. É importante ter alguém que você possa ir ao restaurante, ao monte orar, à praia, ao cinema. Isso ajuda, ou então a granja. Isso ajuda o que a gente tem uma saúde mental bem favorável. Eu gosto muito do que o texto de Provérbios 27, 17 fala: como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro. Nós podemos ajudar uns aos outros a serem pessoas melhores. Anthony Robbins falou o seguinte: que a afinidade é a ferramenta suprema para produzir resultados. Quando eu tenho afinidade com pessoas, quando eu tenho amizades profundas, eu posso maximizar resultados extraordinários. Então é importante a gente ter bons amigos na vida social legal. Mas eu quero falar com você também sobre o 8º ponto, 8ª dica. Diga-se comigo: vida devocional ativa. Diga assim: oração, leitura da Bíblia, adoração, jejum. Não posso jogar isso aqui de fora, isso aqui é crucial. Eu acho interessante que, infelizmente, muitos de nós, igreja, já temos o cartão vermelho para o Espírito Santo. Espírito Santo, a doença que eu tenho, o Senhor não pode curar. Eu só acredito se for na ciência. A espiritualidade não me cura. Isso é um problema sério. Quando eu vejo o livro de Lucas, capítulo 13, versículos 10 em diante, a gente não vai estar lendo também. Eu acho interessante isso aqui, porque isso aqui é Lucas escrevendo. Lucas é discípulo e Lucas é médico. Então ele consegue, de maneira muito clara e científica, o que é doença, o que é espiritualidade comprometida. Ele chega a falar aqui no capítulo 13 de uma mulher que estava, ele fala o seguinte, com um espírito de enfermidade. Fica assim comigo: espírito de enfermidade. E ele começa a falar o seguinte, mas antes aqui eu quero só distinguir esse conceito. Existem alguns teólogos, eu concordo com essa ideia, de que existe uma diferença para doença e enfermidade. O que é doença? Doença exatamente está relacionada à disfunção ou contaminação biológica. Algo normal que acontece às vezes com a gente. Mas o que é enfermidade? Enfermidade são provocadas por espíritos demoníacos. Então quando Lucas olha para essa mulher, ele fala o seguinte: olha, essa mulher está com enfermidade, não é doença, ele era médico. Então ele fala o seguinte, olha, ele continua falando, essa mulher, ele disse que era filha de Abraão. O que é filha de Abraão? Uma crente. Mas ele fala o seguinte: essa mulher estava há 18 anos com essa enfermidade, encurvada, olhando para baixo, 18 anos andando assim. A doença é física, mas a gente pode levar também, canalizar para o campo das emoções. Eu posso estar na igreja, servindo a Deus, sou crente, e olhando para baixo no campo das emoções, olhando para o passado, olhando para as frustrações, para as dificuldades. A Bíblia diz que ele detectou que era o quê? Uma enfermidade. E ele fala o seguinte: essa mulher estava sendo provocada por espíritos malignos. Então, nós temos que entender essa importância de que, em muitos casos, Deus vai usar a ciência para curar. Mas existem situações que a ciência não consegue atingir. E aqui eu posso passar para o lado do quê? Para a camada da fé. Aquilo que o homem tem limitação,
Deus é poderoso para poder nos dar a saúde perfeita. Amém ou não, queridos? Deus é poderoso. Agora eu quero entrar com vocês um pouquinho, para a gente finalizar, sobre depressão. E eu quero falar para você que eu aprendi com a minha querida Rose, que existe uma diferença, né, Rose? De tristeza e depressão. A tristeza pode passar por vários dias, muito triste. Por exemplo, talvez um ente querido morre, e a pessoa chora meses até, mas depois a pessoa levanta, fala, poxa, a vida continua, infelizmente eu perdi, mas vamos continuar a viver. E a pessoa consegue de alguma forma se restabelecer emocionalmente. Isso é tristeza. Mas muitas vezes uma perda, um impacto de maneira abrupta, leva a pessoa a passar anos debaixo de uma depressão, debaixo de uma tristeza profunda, debaixo de desânimo, de pessimismo, de baixa autoestima. E aí isso aqui é um problema sério. Porque, gente, olha só, dizem que no mundo existem hoje mais de 300 milhões de pessoas com depressão. 300 milhões. Os Estados Unidos têm 337 milhões. É quase os Estados Unidos todo, um dos maiores países do mundo. São de pessoas que estão com depressão. Esses dados um pouquinho atrás, talvez tenha mais hoje, infelizmente. Então a nossa sociedade está doente. Agora, quando a gente vai analisar essa questão, entender um pouquinho, muitas vezes a síndrome é amotivacional. O que é isso? A pessoa não encontra um motivo, não sabe o que é. Não sei, a pessoa o jovem, ele tem um pai legal, ele tem uma mãe legal, ele tem irmãos, ele tem tudo, ele está na igreja, ele tem uma escola boa, ele tem tudo, mas baixa uma tristeza, baixa falta de apetite, desânimo, desejo de morte, muitas vezes, a pessoa não sabe o que é, não tem razão que justifique aquilo ali. Então isso a gente chama de síndrome amotivacional. Agora, em outros casos também, existe o que nós entendemos como pessoas que passaram por uma vida pregressa. Então essas pessoas fizeram o quê? Muitos plantios ruins. Por exemplo, abandonaram a família, judiaram dos filhos, abandonaram os filhos, subiram no mundo, acabou com todo o dinheiro da família, abandonou todo mundo, e aquele sujeito agora chega numa idade, na melhor idade, já está velho, e agora está extremamente o quê? Depressão profunda, tristeza profunda, alma angustiada, rasgada. Então isso aqui é produto final de quê? De um plantio ruim que o sujeito talvez fez no passado. Agora, veja comigo no telão, foi feita uma pesquisa pela Vital Estratégia, juntamente com a Universidade Federal de Pelotas, que diz que antes da pandemia, meus irmãos, tinha cerca de 9,6% dos nossos brasileiros estavam com depressão. Depois da pandemia, ano passado, um dado, o percentual foi para 13,5%. Por que isso? Porque na pandemia nós tivemos o quê? Forte impacto emocional, perda de familiares, sentimento de medo, falta de socialização, instabilidade no trabalho, estresse, vou escapar, vou morrer, o que vai acontecer comigo? Isso fez o quê? Aumentou de maneira abrupta o percentual de pessoas com doenças no plural, no contexto emocional. Agora, como é que se trata, o Watson, por exemplo, da depressão? Nós temos a ciência, por exemplo, existe o TCC, não é isso? Que é a terapia cognitivo-comportamental, exatamente, onde tem o quê? A participação de um terapeuta, de um profissional, onde aquele terapeuta ele vai entrar, ele vai ouvir aquele paciente, ele vai conversar, ele vai instruir cientificamente o que deve fazer. Talvez você pode fazer isso aqui, exercícios, tudo, vai tentar substituir alguns pensamentos, pensamentos de morte, que você pode fazer isso aqui para você superar, e vai de alguma forma mediar esse processo. Mas nós temos também o tratamento, a farmacoterapia, que são tratamentos medicamentosos. Isso aqui, gente, os laboratórios, encheram o bolso agora. Não são culpados. Tem doença, existe um gap mercadológico, vou produzir para poder sarar. Mas o que acontece? Quais são os efeitos do
do tratamento da farmacoterapia. Tanto efeitos para o corpo, por exemplo, às vezes a pessoa toma alguns remédios, fica muito tempo dormindo, sem disposição, fica uma dependência daquele medicamento, também alguns efeitos do bolso. O sujeito às vezes não tem condições financeiras, tira dinheiro da comida para poder comprar medicamentos pesados, para poder de alguma forma salvar-se e melhorar. Isso é errado, Watson? Não é errado. A ciência existe para quê? Para nos ajudar nesse processo aí. Só que existe também, meus irmãos, algumas saídas que eu vou deixar para falar no final, que essa é a minha aplicação da minha mensagem de hoje. Mas eu quero deixar essa para o final. Uma outra dica aqui, por exemplo, alguns sintomas de depressão. Primeiro, veja no telão comigo aqui. Eu só elenquei 8 sintomas que a gente não tem muito tempo para falar. Primeiro, alteração de peso. Ganha e perde peso. Semana sobe, semana desce. Direto. É um dos sintomas. Outro sintoma é distúrbio do sono. Ou insônia. Lembra lá do Elias? Dormiu? De 2 uma. Ou dormiu muito, ou então, em alguns casos, talvez pode ter ficado, em alguns outros momentos que a Bíblia relata, talvez sem dormir. Então, o distúrbio do sono, dormiu muito, não acorda direto, dorme, quer dormir direto, quer estar no mundo do sono, para se livrar do problema. É um dos sintomas. Outro sintoma, deita o dia todo acordado, noite toda acordado, não consegue dormir. São sintomas de quê? De depressão. Outro sintoma, problemas psicomotores, dificuldades em andar, dificuldades em se locomover, problemas no que diz respeito à sua comodidade. Outro sintoma que a gente pode encontrar, segundo alguns psicólogos, fadiga ou perda de energia constante. Fatigado direto, cansado, sem energia. Quero deitar, não consigo. Sintomas. Outra, culpa excessiva. Fez as coisas erradas no passado. Irmãos, todos nós temos passado, sim ou não, gente? Temos passado. Mas eu falei domingo passado que Paulo falou o seguinte: olha, o que para trás ficou, não é isso? Eu prossigo para o alvo. Então, essas pessoas muitas vezes não conseguem se desvencilhar do passado. O passado vem direto na mente dela. Você fez isso, você fez aquilo, então a pessoa carrega uma culpabilidade gigantesca sobre si. Um outro sintoma, dificuldades de concentração. Nada a pessoa consegue se concentrar. Você conversa com ela, mesmo os adultos, ela perde rápido o senso, não consegue, porque são algumas dificuldades que essa pessoa tem. Uma outra questão que a gente observa aí também são ideias suicidas. Lembra lá do Elias? Basta, pode me levar, Deus, não quero não, viu? Não aguento não, pode me levar. É um alto teor de estresse, de cansaço, de fadiga. E a gente também consegue entender como, por exemplo, a baixa estima. Pessoa bonita, cheia de saúde, um futuro promissor, mas ela se olha para o espelho da vida e ela fala o seguinte: eu não sou ninguém, não sou nada, não consigo nada. Eu me recordo disso aí quando eu falo no meu livro Atitude, capítulo 3, eu falo sobre quando Moisés mandou os espias ver a terra prometida. 10 fala o seguinte: nós somos como gafanhotos. Já pensou? O cara se olhar e falar o seguinte: olha, eu sou um inseto, eu não sou nada, sou inseto. Mas Deus fala o seguinte: olha, Josué e Caleb, eles são grandes mesmo, mas nós vamos vencer. Esses 2 homens, eles tinham o quê? Uma imagem positiva, uma imagem correta do que eles eram. Não subestimaram as dificuldades, porque os homens são fortes mesmo, mas conseguiram enxergar postura para poder chegar lá. Dos 2, quem entrou na terra prometida, gente? São os 2. Então diga assim comigo: eu preciso de uma imagem positiva. Agora, eu quero falar com você, quero dar um testemunho aqui rapidamente, a gente tem um tempinho ainda. Então nós temos tratamentos da ciência, que eu concordo que tem que ser, eu não sou negacionista da ciência, tem que ter. Mas a ciência em muitos momentos também tem sua limitação. Então eu quero fazer a aplicação de hoje, que onde o homem não pode ir, Deus pode ir. Amém, querido? Diga assim comigo: onde o homem não pode ir, Deus pode ir.
eu tive um testemunho de uma parente muito próxima a nós. Essa senhora, ela gravou muito áudio, então eu tentei fazer uma síntese com a Andresa muito sucinta para a gente poder contar aqui. Em 1990, o pai dela ficou cego. Então ela não era evangélica, então ela foi para uma igreja para poder buscar a cura do pai dela. Então ela passou um ano naquela igreja lá, todo orando para Deus curar o pai dela. Só que quando ela estava lá, os pastores falaram o seguinte: o que você está fazendo aqui? Ela falou: olha, eu estou aqui porque meu pai ficou cego e eu quero que meu pai seja curado. E aí os pastores falaram o seguinte: olha, querida, tudo bem, mas a vida não é só isso. Você também tem que buscar a sua cura espiritual, você também tem que buscar Deus. E em 1991 aquela senhora entrou numa depressão profunda. Ela foi diagnosticada com pânico, síndrome do pânico, com depressão. E agora aquela senhora tinha 3 filhos pequenos para cuidar, e ela começou a ser perseguida dentro da própria casa, porque agora era uma cristã. Ela agora reconheceu que tinha que seguir Jesus, porque tinha que buscar a sua cura. E certa feita, a história, ela relatou que de noite ela começou a passar muito mal, medo, se tremia, muita angústia, ela estava magérrima, não conseguia comer mais, depressão profunda. E ela chama o esposo e fala o seguinte: olha, me leva no hospital, que eu não estou aguentando, estava muito mal. E o esposo leva no hospital. Isso aqui, gente, só que não parece, muitas vezes, isso aqui foi em 1991, 32 anos atrás. Naqueles tempos, até hoje, muita gente acha, desculpa a expressão, acha que tudo é frescura. Está se fazendo, está fazendo joguinho, e muitas vezes, a maioria das vezes, não é frescura, é doença mesmo. E o marido levou para lá, e o que acontece? Então, ela estava super abalada, e ele estava numa situação: volta essa mulher para casa, ou leva ela para o hospital psiquiátrico para internar. Estava nessa situação. Mas é interessante que ele falou o seguinte: não, eu vou levar para casa, porque eu tenho 3 filhos pequenos, e o que eu vou falar para os meus filhos onde está a mãe deles? Eu não tenho resposta. Você deixou no hospital de doidos? Não, levou para casa. E aquela senhora, então, ela foi medicada, ela teve aquele tratamento através da farmacoterapia, e ela tomou 1 mês o medicamento. E isso há 30 e poucos anos atrás era muito mais forte, os efeitos, né? Hoje as indústrias farmacêuticas evoluíram, conseguem dar um remédio que talvez dê uma equilibrada na pessoa. Naquele tempo era o seguinte: tomava para quê? Para dormir. Apaga, dormir. Apaga, dormir. E ela falou o seguinte: como é que eu vou cuidar dos meus 3 filhos pequenos se meu marido trabalha fora, morava sozinho em Fortaleza, não tinha pessoas lá perto dela, como é que eu vou cuidar? Então ela falou o seguinte: olha, tomou 1 mês, mas ela percebeu que não conseguia continuar porque tinha os filhos. Então, por conta própria, isso aqui é questão dela, isso aqui a gente não indica, não sou profissional de saúde, posso indicar. Ela resolveu de alguma forma desmamar a medicação, por conta própria. Falou: olha, vou ter que diminuir um pouquinho, porque eu não vou aguentar passar o dia dormindo, como é que fica a minha família? E aí, só que quando ela começou a desmamar, ela entendeu que era o seguinte: olha, esse tratamento aqui, a ciência é importante, sim, mas eu preciso de uma alternativa também no campo da espiritualidade, para que eu possa buscar a minha cura. Então aquela senhora, ela começou, gente, a diariamente ler a Bíblia. Diariamente ler a Bíblia. E ela colocava o rádiozinho aqui, ouvindo pregação o dia todo, na cozinha, lavando louça, o rádio aqui, canções e pregações. Então, quando sentia as crises, o medo, tremedeira, desesperança, ouvia música, ouvia pregações. Ia dormir, cadê o sono? Não tinha sono. Ela falou o seguinte: eu não posso ouvir música, pegava a Bíblia, sair devagarzinho do quarto do esposo que não era crente, e lia a Bíblia, lia, orava. Ela decidiu mergulhar profundamente em buscar o Espírito Santo. Até que, em 1993, ela disse que ela foi batizada com o Espírito Santo.
E segundo ela, e eu conheço, é a mãe dessa senhora linda aqui. Essa aqui está na frente, essa bonita bem aqui, ó. Toda essa mulher vai ser bonita aqui. Ela fala o seguinte, que em 93, depois que ela foi batizada com o Espírito Santo, isso há 30 anos atrás, nunca mais ela teve quaisquer sintomas, quaisquer no plural, tá? Quaisquer sintomas de depressão. Então, eu não posso sair desse culto aqui falando para você, olha, procure somente a ciência. Eu concordo com a ciência sim, mas eu já vi casos e casos que a pessoa fala o seguinte, olha, eu confio em Deus, e Deus vai me curar. E essa mulher, eu conheço a história dela, eu já acompanho toda essa família há 15 anos, já vi tantas dificuldades, tantos problemas de saúde, problemas, tanto que você pensar, como todos nós temos nossas famílias, e ela nunca mais teve quaisquer sintomas. Então deixa eu falar uma coisa para você, eu quero fechar minha mensagem falando para você, que a questão é, veja no telão comigo, quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos tornamos enfermos. Então, quem sofre da doença da depressão, certamente precisa se aproximar mais de Deus de uma maneira muito mais intensa. Ela fala o seguinte, a questão não é o quanto nós temos de Deus, mas o quanto o Espírito Santo tem de nós. Glória a Deus. Ela diz o seguinte, eu já ouvi várias vezes testemunho, ela fala o seguinte, olha Watson, se os crentes estão na igreja hoje, palavras dela, estou abrindo aspas, e fala assim, eu vou orar, sai da depressão, e ela fala assim, não buscar Deus com seriedade. Ela passou, gente, 2 anos, foi isso, Andressa? 2 anos, radinho no ouvido direto, busca, estou vencendo, lendo, 2 anos de noite, para poder superar. Então ela falou o seguinte, olha, eu duvido de alguém que tem um severo comprometimento com doenças emocionais, e fala o seguinte, olha, eu vou ler a Bíblia 1 vez por semana, e Deus vai me curar. Na teologia dela, isso é muito improvável. Então, Deus cura, sim ou não, gente? Sim. Mas é preciso uma seriedade. Então, eu quero te convidar para você ficar em pé nessa tarde. E se você fala assim, eu preciso da intervenção de Deus, eu quero te instigar a ser como essa senhora que eu falei hoje, minha querida sogra, a buscar ao Senhor com seriedade. Não só ela, eu estou na igreja, gente, a vida toda. Eu não posso duvidar de milagres. Eu já vi muitos milagres. Eu já vi a minha mãe, que vai ser pastor dessa igreja aqui também, com fortes sintomas e tentativa de suicídio, enquanto estava grávida de mim, inclusive. Forte, várias vezes. Deus libertou ela. Eu tenho tios, eu tenho irmãos da igreja, que eu conheço tanta gente. Deus tirou essas pessoas das mais comprometedoras situações traumáticas e restaurou essas pessoas. Deus é um Deus de restauração, em nome de Jesus. Talvez você fale assim, Watson, eu não preciso disso aí, amém, mas talvez você lembre de alguém da sua família agora, que precisa da intervenção do Senhor. Nós queremos orar hoje por você e pela sua família, e nós vamos estar determinando em nome de Jesus que em nossa igreja nós não temos pessoas com depressão, amém, queridos? Em nome de Jesus. Mas nós também acreditamos na ciência. Eu falava com a minha querida Rose, esposa do Washington, logo que a gente tiver um prédio, né, Rosa? Ela já se colocou à disposição, ela é uma psicóloga muito bem experiente, que já tem muitos anos de consultório. Então é o seguinte, Watson, eu vou estar disponível para poder atender os irmãos da igreja. A gente vai ter isso logo. Isso é importante sim, mas isso é parte do processo de tratamento. Tudo está dentro de um macro que chama-se o quê? Uma intervenção do Senhor. Até a ciência existe porque Deus falou o seguinte, eu vou criar a ciência para ajudar quem precisa ser curado. A gente vai crer que nós vamos ter logo tratamentos também na nossa igreja, atendimento profissional em nome de Jesus. Mas feche seus olhos agora. Pai, nós queremos, Pai, nessa tarde, como igreja, determinar pelas tuas misericórdias, Senhor, que se existe alguém que está conosco agora pelo YouTube, alguém que está aqui agora no auditório, alguns parentes nossos, amigos, que estejam, Pai, nesse exato momento
passando por uma terrível depressão, talvez com a síndrome do pânico, com ansiedade, com algum tipo de fobia, nós oramos, Pai, que nós possamos ser uma igreja. Eu quero que você ore agora, abre sua boca agora, vai orando, vai falando com o Senhor, que possamos ser uma igreja, Pai, que tenhamos os nossos alicerces inabaláveis, emocionais fortes, seja qual for, Pai, o trauma na alma, na psique, nas emoções dessa pessoa, que o Senhor possa agora, Pai, amparar essa pessoa, que o Seu bálsamo possa agora, Pai, atingir essa pessoa, curando-a, tirando-a dessas águas profundas da depressão e trazendo essa pessoa, Pai, a uma sanidade mental, a uma saúde mental, onde o Senhor nos criou, Pai, saudáveis. É isso que nós clamamos ao Senhor nesse momento. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir. Não há problemas. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Existe esperança para você. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio, esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Com fé. Vem descendo o rio com fé pra me dar a vida. E esse rio que mana lá da cruz, esse rio está passando aqui nessa tarde. Jesus, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Diga mais uma vez, aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível. Não existe impossíveis ao nosso Deus, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Estou aqui. Levanta suas mãos e diga assim: eu sou um milagre. Diga assim: Jesus, obrigado, porque a minha família, diga assim, a minha família é um milagre. Diga assim: obrigado, Jesus, porque essa igreja é um milagre. Espírito Santo, diga assim: Espírito Santo, eu recebo a cura nessa noite. Diga assim: eu acredito em milagres, eu recebo milagres, eu sou um milagre, em nome de Jesus. Levante suas mãos ao céu. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra plantada nessa tarde. Eu declaro Isaías 55:11, que as palavras que saírem da minha boca não vão voltar para mim vazias, mas vão falar aquilo que me apraz e vão determinar aquilo que as designei. Eu declaro que nós somos curados espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Oramos também, Pai, pelos nossos familiares que estão espalhados em todo o Brasil e além do Brasil, talvez. Se existe alguém, Pai, que precisa ser restaurada a sua saúde mental,
Que o teu bálsamo, Senhor, possa curar cada um. Que o teu bálsamo possa resgatar essa pessoa da lama emocional e trazer essa pessoa ao refrigério do Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu liberar a bênção apostólica sobre a sua vida. Levante suas mãos e diga assim: Espírito Santo, fala com fé, Espírito Santo, eu declaro que essa semana é uma semana de vitórias, de unção, de graça, de saúde, de bênçãos, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana de bênçãos e não saia sem abraçar pelo menos 5 pessoas, em nome de Jesus. Até daqui a pouco no Tadel, gente.